Amiga, para de ser carente. E não, eu não tô falando pra você parar de mandar mensagem pro cara que você gosta. Eu tô falando de uma carência muito mais perigosa. A carência que faz você aceitar qualquer pessoa na sua vida só porque você tem medo de ficar sozinha. A carência que faz você permanecer em relacionamentos que você sabe que não te fazem bem. Que te faz manter amizades que já não tem mais nada a ver com quem você é. Que faz você aceitar migalhas de atenção, afeto, de respeito, simplesmente porque você acha que ficar sozinha vai ser pior. E talvez tu não tenha nem percebido que tá fazendo isso. Porque quando a gente fala de carência, normalmente a gente pensa em carência de um relacionamento amoroso. Mas a carência não acontece só no amor. Você pode ser carente de amizade, carente de aprovação, carente de atenção, carente de ter alguém por perto. E é aí que tá o problema. Porque quando tu não sabe estar sozinha, qualquer companhia começa a parecer melhor do que a solidão. E não é. Normalmente estar sozinha é infinitamente melhor do que estar mal acompanhada. E se você gosta desse tipo de conversa, dessas conversas que fazem a gente pensar, caramba, talvez eu esteja fazendo isso comigo mesma, já se inscreve aqui no canal, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar por aqui. Sobre amadurecer, se conhecer e construir uma vida que faça sentido pra você e não numa vida baseada no medo de perder alguém. Porque eu mesma demorei muito pra entender isso. Porque eu já tive uma amizade que, olhando hoje, eu penso, meu Deus, por que eu continuei nisso tanto tempo? Era uma pessoa que, sinceramente, não tinha nada a ver comigo. Os nossos valores eram diferentes, a nossa forma de enxergar a vida era diferente. As atitudes eram diferentes. Tinha coisas que essa pessoa fazia que eu olhava e pensava, eu nunca faria uma coisa dessa. E mesmo assim, eu continuava naquela amizade. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de não ter amigos, tinha medo de não ter ninguém para sair. Medo daquele silêncio. E por causa disso eu aceitava coisas que não combinavam comigo. Até coisas que me machucavam. E essa é uma coisa que eu acho que muita gente precisa saber. Você não precisa odiar uma pessoa pra saber que ela não pertence mais à sua vida. Eu também já fiz isso em um relacionamento amoroso. Eu já tive um relacionamento que eu sabia que era ruim pra mim. Eu sabia. E não era aquela coisa de, ai, será que ele é bom pra mim? Eu sabia que não era. Mas eu tinha uma ideia muito forte na minha cabeça naquela época. Eu queria me casar, eu queria formar uma família. Eu tinha colocado aquilo como se fosse uma espécie de destino que eu tinha que alcançar. E quando você deseja tanto uma coisa, você começa a aceitar coisas que nunca deveria aceitar. Só pra tu não perder a possibilidade de chegar nela. Eu achava que eu precisava aguentar, precisava suportar, precisava fazer dar certo. Porque na minha cabeça, talvez aquela era a minha chance de eu ter aquilo que eu tanto queria. E não era. Eu tava tentando construir a vida que eu queria com uma pessoa que não fazia sentido nenhum naquela vida. E talvez você esteja fazendo exatamente isso agora. Talvez você esteja tentando fazer caber na sua vida alguém que simplesmente não cabe. Talvez seja um namorado, uma amiga, um grupo, talvez seja até um trabalho. E você continua ali porque pensa, pelo menos eu tenho isso. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Ter alguém não é a mesma coisa de ter conexão. Ter uma pessoa do seu lado não significa que aquela pessoa está acrescentando em alguma coisa na tua vida, não. E companhia por si só não é qualidade. Às vezes tu não tá com medo de perder aquela pessoa. Tu tá com medo do vazio que vai existir depois que aquela pessoa for embora. E são coisas completamente diferentes. A gente precisa aprender uma coisa que ninguém ensina a gente quando a gente é adolescente. A ficar sozinho. Porque a gente cresce achando que estar sozinho é triste. Que comer sozinho é triste, viajar sozinho é triste, não ter um namorado é triste, ir a um cinema sozinho é triste, não ter um grupo grande de amigos é triste. E não é. Às vezes você só precisa parar de olhar para sua própria companhia como se ela fosse um problema. Eu tô vivendo muito isso agora.
tô aprendendo a ficar sozinha, a sair sozinha, a comer sozinha, a viajar sozinha. Eu nunca imaginei. A fazer coisas sem pensar quem é que vai comigo, quem vai me acompanhar. E eu descobri uma coisa muito louca. Eu gosto da minha companhia. E quando tu começa a gostar da tua companhia, tu fica muito mais seletivo com quem entra na tua vida. Porque quando tu não tem medo de ficar sozinho, tu consegue olhar para uma pessoa em uma situação e dizer: eu até gosto de você, mas isso não funciona para mim. Você consegue terminar uma amizade, terminar um relacionamento, sair de um grupo, consegue mudar de trabalho. Não porque você não se importa, mas porque finalmente você entendeu que se abandonar para perder alguém não é amor, é medo. E eu acho que uma das maiores provas de amor próprio é você conseguir dizer: eu prefiro ficar sozinha do que em um lugar onde eu preciso diminuir quem eu sou para caber. E se tu tem 15, 20 anos e tá assistindo isso aqui, por favor, entenda uma coisa. A tua vida não acabou porque tu tá solteiro. Você não fracassou porque perdeu amigos. Você não tá atrasado porque não encontrou o amor da sua vida ainda. E tu não precisa aceitar qualquer pessoa só porque tu tem medo de não encontrar outra. Você tem muito tempo para conhecer gente, para se apaixonar de novo, para fazer novos amigos, para errar, para acertar, para mudar, para descobrir quem você é. Mas tu só precisa tomar cuidado para não passar anos da tua vida tentando não ficar sozinho e acabar ficando longe de você mesmo. Porque no final das contas, você nasce com você, passa uma vida inteira com você e você vai estar com você em todos os lugares. Então aprende a gostar dessa pessoa. Tenha amigos, se apaixone. Construa uma família se esse for o seu sonho. Conheça pessoas, socialize. A gente é humano. É claro que a gente precisa de conexão, mas não transforme a presença de outra pessoa em uma condição para você ser feliz. Porque quando você aprende a ficar sozinho, você não aceita qualquer companhia. Você escolhe. E existe uma diferença enorme entre precisar de alguém e escolher alguém. Então, amiga, pare de ser carente. Não tenha medo de perder pessoas que fazem você perder a si mesma. E eu quero te deixar com uma pergunta. Se amanhã todas as pessoas da sua vida desaparecessem, você ainda gostaria da vida que construiu para você? Pensa nisso.